Ah, que bom. Agora começou a gravação. Agora acho que vai, hein, gente? Agora começamos tudo. Então, boa tarde para todo mundo. A gente dá início aí à nossa oficina da relação entre plantas e sistema imunológico. Nós temos como convidadas, então, a Ana Paula Branco do Nascimento. Ana Paula é bióloga, formada pelo Estadual de Maringá, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em ecologia pela Exalc. A Ana Paula estuda praças públicas, parques urbanos, qualidade de vida, alimentação saudável. Ela é colaboradora do mestrado profissionalizante em gestão ambiental e sustentabilidade da UFSCar. A gente também tem uma outra palestrante, a Maria Solange Franco. Ela é bióloga formada pelo Mackenzie, tem mestrado pelo Instituto Oceanográfico da USP. Ela é docente da Uninove, é docente do curso livre de jardinagem do SENAC e trabalha com hortas e tem aí uma palestra bem bacana para a gente. E nós temos também a Margarete Akemi Kishi, que é farmacêutica, formada pela Unesp, com especialização em homeopatia e fitoterapia. Ela é docente da graduação e da pós-graduação da Universidade Mackenzie, é membro do Instituto do Projeto Rondon, trabalha com medicina integrativa, entre tantas outras atividades. Então, eu não vou ficar aqui falando do currículo de cada um, senão a gente perde o tempo da nossa oficina, porque vocês têm tanto para falar, mas o link para os currículos das pesquisadoras está disponível, então quem se interessar também pode acessar pelo link da inscrição aí que vocês fizeram na oficina. Então, como eu já tinha falado, dúvidas vocês podem ir colocando aqui no chat, e aí no final a gente abre para conversar sobre essas dúvidas. Ana, você que vai começar? Sim, boa tarde. Bom, como a Pri já me apresentou, sou a professora Ana Paula. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz por poder contribuir, por apresentar um pouquinho do estudo que a gente faz, né? Compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela para a gente começar a falar. Vocês estão vendo? Vai começar, Ana. Pronto. Tá. Bom, hoje eu venho falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre a importância do conhecimento, né, e do saber que é passado de uma geração para outra, né. Eu vou falar de uma relação que eu considero muito importante, que está relacionada à sobrevivência da nossa espécie, que é uma nossa relação com as plantas, né, que isso já começou há muitos anos atrás, né, então a diversidade que a gente tem hoje, das plantas cultivadas, ela é uma estratégia de subsistência há mais de 12 mil anos atrás, né, desde o Neolítico, quando a gente começou a escolher quais eram as plantas que seriam cultivadas. E essas plantas eram selecionadas com o objetivo de alimentação, né, de alimentar a população. E hoje, esse estudo, né, da nossa relação com as plantas, da relação do ser humano com as plantas, ele é estudado por uma ciência que se chama etnobotânica. Então, a gente tem diversos estudos, né, onde eles subsidiaram muitas das pesquisas dos fármacos, muitos dos fármacos que a gente tem hoje, vem os estudos dos princípios ativos, vem dessa relação das plantas, né, então, esse conhecimento popular, esse conhecimento da geração, né, 60 a mais, eu acho muito importante esse resgate, né, por isso que eu acho que é algo especial para a gente conversar um pouquinho hoje. Então, esse cultivo das plantas pela população, ela iniciou com cultivo ao redor da residência, né, nos pequenos espaços que foram ao redor da residência sendo chamados de quintais, né, e só que com a urbanização e a migração rural urbana, esses espaços estão cada vez sendo reduzidos. E aí a gente vai, né, ajustando essas estratégias, como vocês podem ver nessas fotos, são fotos de quintais aqui em São Paulo,
onde as pessoas que mantêm essa relação, essa tradição de cultivo de plantas, se elas não têm um pedaço de terra no quintal, na casa, elas acabam plantando em vasos, né? Então, aqui em São Paulo, a gente acaba tendo essa é uma das estratégias, né? E tem outras também, porque a gente acaba causando rompimento com antigos valores e aquisição de novos, como, por exemplo, essa terceira foto, que é uma foto numa horta comunitária, né? Essa foto é na Horta das Flores, onde é um espaço que a gente pode manter viva essa tradição, né? E porque é muito importante essa transmissão de conhecimento de uma geração para outra, né? E são conhecimentos acumulados há muitas gerações. E a pergunta que fica é, será que esses conhecimentos estão sendo passados para as outras gerações, né? Será que as novas gerações estão tendo esse conhecimento, né? E muitas plantas tradicionais, né, que eram cultivadas nos quintais, elas deixaram de ser consumidas e deixaram de ser cultivadas também. E hoje, essas plantas tradicionais, que são as plantas alimentícias não convencionais, que são também conhecidas como punks, né? Então, essas plantas, elas são muito importantes, né? O resgate dela, como o peixinho, a capuchinha e outras plantas, às vezes partes dela, como a beterraba, né? Que as folhas dela também é considerada uma punk. Então, o resgate dessas plantas, o cultivo dessas plantas e do consumo delas é muito importante. Então, não só elas, mas como todas as plantas, né, que de acordo com o nosso guia alimentar, são plantas reguladoras, né, contribuem para a saúde da família, seja com vitaminas, sais minerais, fibras, né, fornece esse alimento para a família, enriquece o prato, né, muitas vezes com alimento, né, e contribui para a segurança alimentar e nutricional. Às vezes é um nutriente que muitas famílias não têm acesso, acabam não consumindo, e se tem no seu quintal, você pega um cheiro verde, você pega um manjericão, você acrescenta no prato, e isso melhora, né? Tem alguns trabalhos, alguns estudos em Portugal, mostrando que eles estão usando mais esses tipos de ervas para reduzir o consumo de sal. Então, essa pode ser uma estratégia, né? Você acaba melhorando a qualidade alimentar, já que a gente tem um histórico de muito consumo de alimentos ricos em sal, em açúcar e gordura, né? Então, ajuda também dessa forma. E, claro, preservar o conhecimento que já foi obtido, né? Então, esse conhecimento é muito importante. Muitos deles, às vezes, não estão nos livros, né? São essa geração, né, que acaba passando, essa transmissão cultural. Então, muitas famílias ainda mantêm essa relação, né, com a natureza e do cultivo. E para diferentes usos, né, para usos alimentícios, medicinal, ornamental, também tem alguns fins espirituais, e aí, para mostrar para vocês um pouco desse cultivo, né, aqui em São Paulo, eu trouxe para vocês, vou falar um pouquinho desse estudo de cultivo de plantas, né, como a gente está falando aqui, a Universidade de São Judas, aqui na Moca, eu trouxe um dos nossos estudos aqui na região, né, que a gente estudou alguns quintais, para saber como as pessoas aqui nessa região estão cultivando, se elas estão cultivando, quais são as plantas, como elas utilizam. É pouco tempo, vou tentar passar aqui para vocês. Então, por exemplo, a gente estudou 6 distritos, né, aqui na região da Moca, pertencente à subprefeitura da Moca. Então, foram selecionadas, através de sorteio, foram sorteadas algumas ruas, e foram entrevistadas, né, algumas pessoas. Então, no total, aqui que eu estou apresentando para vocês, foram 61 pessoas entrevistadas, né. Delas, dos bairros aqui, dos distritos da Moca, 61%, né, aproximadamente 61%, que cultivam plantas em casa, essas plantas são ornamentais. Então, a gente mostra
tanto aqui na Moca, né, como em outras capitais no Brasil, mostrando que hoje as pessoas cultivam muito mais plantas ornamentais. São plantas que trazem uma beleza, um embelezamento, deixa mais bonito o quintal. E claro que elas contribuem também para a conservação da biodiversidade, né? Porque elas são plantas que têm flores muito bonitas, muito coloridas, acabam atraindo insetos, né, acabam atraindo polinizadores, e isso ajuda muito com a biodiversidade. Alimentícias, né? Então, tem algumas pessoas aqui que cultivam plantas alimentícias, né? Quase 23% das casas visitadas, e 6%, apenas 6% medicinais, né? E geralmente em cidades do interior, né, as medicinais são as plantas que se destacam bastante. Mas aqui a gente vê que em todos os quintais, com exceção do Brás, né, no Brás teve mais plantas alimentícias, os outros foram muito mais ornamentais. Mas claro que essa é apenas uma amostra, né, o início de uma pesquisa aqui na região. E, como a gente está falando de consumo, eu vou falar, então, das duas principais formas de consumo, que são o consumo na forma como alimento ou como remédio, né, como medicinais. Então, foram nesses poucos quintais, né, que a gente visitou, foram encontrados 28 variedades, né, de plantas alimentícias, né. Então, a primeira delas, aqui que mais se destaca, que eu só vou citar, é a salsinha. Então, a salsinha foi encontrada na maioria dos quintais, né? Então, é um condimento, né? Que é utilizado, que acaba enriquecendo o prato, como eu tinha falado para vocês. Se você tem uma salsinha em casa, você vai fazer um macarrão, vai fazer uma salada, você vai colocar, e muitas vezes, né, se a gente compra no supermercado, ela não tem uma grande durabilidade, ainda mais com calor, como está agora, né, em algumas épocas do ano, e se você congela, muita gente acha que perde um pouco do sabor, né, então, o sabor é uma questão muito importante para escolhas alimentares da população, né, então, a salsinha, ela tem nutrientes importantes, ela também tem vitamina C, né, que a vitamina C, ela é considerada um antioxidante, né, que tem a capacidade de proteger o organismo, além de fornecer o nutriente, ferro, cálcio, sódio, e de acordo com a Embrapa, né, eles falam que se o consumo for regular, ela acaba contribuindo para prevenir doenças, né, ajuda nessa prevenção, porque é um consumo de vitamina C diário, né, seja salsinha, seja um limão, né, então ele acaba contribuindo e até ajuda na absorção de outros nutrientes. Então, é muito importante, ele contribui bastante, né, a gente ter algumas dessas plantas, né, as principais foram salsinha, manjericão, alecrim, hortelã. E em relação às plantas medicinais, a gente viu que a planta que mais se destaca aqui na Moca também são que a gente encontra em outros quintais aqui de São Paulo também, que é o boldo. O boldo é a planta medicinal mais encontrada nos quintais, né? E como a gente faz um estudo de etnobotânica, ou seja, a gente verifica qual a relação que as pessoas têm com aquela planta, como elas utilizam aquela planta, né? Que seria essa ciência da etnobotânica. Então, o boldo, ele é apontado por todos esses entrevistados, eles usam para digestão, né? E se a gente comparar com o conhecimento científico, ele tem essas propriedades, né? Então, a gente tem alguns tipos de conhecimento, e um deles é o conhecimento popular, que é esse conhecimento popular, que ele é muito importante, que é o conhecimento da etnobotânica, dessa relação dos usos tradicionais. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, que é muito importante, a geração 60 a mais, transmitir esse conhecimento, resgatar o que era usado, como era usado, porque isso é muito importante. E vem a babosa,
e o hortelã também, que é muito utilizado para gripe, né? Então, a maioria dessas plantas, elas são utilizadas a folha dela, né? Porque é uma das perguntas que a gente faz é qual a parte e como que ele usa. Então, algumas pessoas fazem infusão, outras pessoas têm outros usos. O hortelã também eles utilizam para alimentação, não só para fins medicinais, né? Tem usos diferentes. E quando a gente pergunta, né, qual a faixa etária que mais cultiva as plantas na Moca, né? Então, a gente chegou à porcentagem de 36% das pessoas que nos receberam têm 61 anos ou mais, e elas são as responsáveis pelo cultivo, pelas escolhas das espécies que vão ter no quintal, né? E, então, isso é legal, mostrando que aqui na Moca ainda tem essa tradição, né, seja em vasos ou não, né, então é muito importante saber, né, porque os estudos mostram que as pessoas idosas possuem conhecimento maior sobre plantas medicinais, né, e devido à maior experiência de vida e retenção de conhecimentos, então esse conhecimento a gente tem que resgatar, ele é muito importante. E também eu coloquei aqui ao lado, né, as plantas, a classe econômica, né, então a classe econômica que também mais utiliza essas plantas, né, que ainda é pouco, é um número pequeno, mas é uma classe, é a classe D, talvez essa classe, ela não adquiriria no mercado, às vezes, alguma das plantas, das ervas que ela está cultivando nos quintais, né? Então, a gente tem muitos estudos em algumas regiões, como no Vale de Jequitinhonha, que é uma das regiões mais pobres do Brasil, essas plantas de quintais são as únicas fontes, às vezes, de alguns nutrientes que essas famílias têm. Então, eu ressalto mais uma vez a importância dessas plantas, né? Então, para finalizar a minha fala, o cultivo das plantas nas residências e em hortas comunitárias, né, como uma forma de aquisição de novos valores, de trocas também, é muito importante, pois contribui para melhorar a qualidade de vida, né? Porque eles oferecem aspectos culturais. Os aspectos culturais são aqueles tradicionais, alguns alimentos são regionais. Então, muitas vezes a gente viaja para um lugar, para o norte, para comer um alimento, para comer plantas de lá, daquela região, né? Então, essa tradição, essa cultura culinária, ela é muito importante, né? Essa tradição, ela precisa ser conservada, ela precisa ser estimulada. E outras plantas, não só as plantas convencionais, que são comercializadas em supermercados, que são plantas, muitas vezes, menos resistentes do que as plantas tradicionais. Então, elas precisam ser estimuladas, precisam ser resgatadas. Aspectos nutricionais, como eu falei para vocês, né, essas plantas cultivadas nos quintais, elas acabam valorizando, enriquecendo o prato das famílias, contribuindo com algum nutriente que muitas vezes ela não iria consumir, não ia comprar, e acaba sendo diário, né? Como eu falei, da salsinha, o consumo diário da salsinha na alimentação, né? Ela é importante, mas também cabe ressaltar que, assim, o consumo e as propriedades de cada planta depende muito. Algumas plantas, elas precisam ter um consumo regular. Outras plantas, elas precisam ser consumidas, né, dependendo da propriedade, só quando for realmente necessário e comprovado, e também recomendado por um profissional. Tá? Isso é muito importante, e a maneira de preparar também os alimentos, né, porque ela pode alterar as propriedades. Então, como eu falei para vocês, em relação à salsinha, que é um alimento, uma especiaria que você vai colocar direto numa salada, você vai usar de forma in natura, isso é muito bom, você vai ter todas as propriedades dela, claro que também tem as observações do solo, né, dependendo de como as propriedades daquele solo que você está consumindo. Então, isso também é muito importante. Mais uma vez, fica mais claro que se a gente cultiva essas nossas plantinhas, né, que a gente vai colocar no nossos alimentos, você vai ter mais certeza que é uma planta mais sadia, né? Solo sadio, planta sadia.
Aspectos ambientais. Os aspectos ambientais do cultivo das plantas nos quintais ou em hortas, né, é que elas acabam, muitas, além de contribuir para a conservação da biodiversidade, né, a sustentabilidade urbana, que é muito importante, as plantas tradicionais, né, as punks, elas se adaptam muito fácil às alterações climáticas, seja seca, enchentes, então elas são muito mais resistentes, e plantas mais resistentes, elas precisam de menos fertilizantes, agrotóxicos, né, para se desenvolver e melhora o consumo, né, melhor a absorção. E fatores econômicos também, porque está relacionado que você reduz, né, você deixa de adquirir no mercado algo que a gente já cultivava antes em casa, né, e a gente passou a ter esse hábito, e a gente pode, na verdade, muitas coisas, acho que hoje, nesse momento que a gente está vivendo, de reflexão, né, muitos hábitos que acabam, que a gente repensa, revê, né, e resgata. E também muitos agricultores familiares hoje, que estão migrando da agricultura convencional para orgânicas, elas podem ser estimuladas, eles têm um preço mais justo, às vezes ainda eles não têm a certificação, que acaba onerando muito os produtos orgânicos em alguns locais, mas eles já têm uma prática mais sustentável, então só de ter uma prática mais sustentável, ela já pode dar preferência e estimular, né? Sem contar que a prática de cultivo das plantas, ela traz muitos outros aspectos, além desses que eu estou colocando aqui, né? Então, são aspectos psicológicos, né? Essa questão da relação com o verde, tem os aspectos sociais, porque você socializa numa horta, por exemplo, você troca receitas, você troca informações, e essas informações, essas transmissões verticais e horizontais de conhecimento, isso é muito rico, isso é muito importante. E eu finalizo, né, com uma frase do mapa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: a cultura é o maior patrimônio de qualquer civilização, e a alimentação com seus pratos típicos e hábitos alimentares é fundamental para a perpetuação das relações culturais existentes nas diversas regiões. Algumas das referências que eu utilizei, e, mais uma vez, eu agradeço muito essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho com vocês do meu trabalho. Agradeço a professora Ana Paula pela brilhante fala aí, né? Começou desde como essas plantas foram escolhidas para alimentar as populações humanas, passando para essa relação de humanos e plantas, pelas plantas tradicionais. Muito interessante seus dados sobre os quintais da Moca. Acho que no chat depois a gente vai ter bastante comentário. Obrigada, Ana Paula. E agora eu convido a professora Maria Solange. Oi, Pri, vou colocar aqui a apresentação, tá bom? Enquanto a Solange vai colocando a apresentação, vou aproveitando, pessoal, vão fazendo comentários aí no chat, perguntas, tá bom? Que depois as nossas participantes vão interagir com vocês. Pode começar, Pri? Por favor, Sol. Bom, não sei se vocês estão vendo a apresentação. Solange, não, ele só tá... Não. Você não tá? Não agora... foi? Ah, agora foi. Foi? Sim. Então, bom, primeiramente, né, eu queria também agradecer muito pela oportunidade de participar aqui deste evento tão bacana, primeira vez que eu participo, estou muito feliz, muito agradecida, agradeço a todos os organizadores do evento, em especial a professora Priscila, pelo convite. Bom, meninos, a minha parte é uma parte menor. Eu acredito que a professora Ana Paula e a professora Margarete, elas vão, né, desenvolver muito, quer dizer, a Ana Paula já desenvolveu e a Margarete vai desenvolver mais do que eu aqui. Na verdade, eu quero falar um pouquinho,
né, para vocês hoje sobre as hortas urbanas, a importância e a participação da comunidade nessas hortas. Eu sou a Maria Solange Franks, eu sou bióloga, sou também botânica, professora de botânica há muitos e muitos anos, e me considero também uma jardinista, porque adoro as plantas, então todos, né, todo projeto que eu posso, né, entrar que tenha cultivo, que tenha ali a parte de jardinagem, eu também tô lá, né, sempre colocando a mão na terra, né, mesmo morando dentro de uma área metropolitana desde que eu nasci. Primeiramente, então, o que é uma horta urbana? A horta urbana, a horta urbana é aquela, então, cultivada, né, num espaço coletivo ou doméstico, dentro das áreas metropolitanas. E essas hortas, elas representam o que a gente chama de um espaço multiuso, né? Que ele não é só destinado à produção de alimentos, mas também, como a professora Ana Paula falou, ele acaba sendo um espaço de convívio social, um espaço de lazer, um espaço onde você acaba plantando, às vezes ali junto, trazendo um vaso, colocando junto às alimentícias também plantas ornamentais, trocando experiências, trocando sementes, trocando, como ela falou, trocando receitas, fazendo amizades, e também plantando, muitas vezes, né, aquelas espécies que são mais comumente utilizadas como aromáticas e medicinais, que é, como a Ana falou, um resgate importante do conhecimento regional, que vem, né, que passa de geração para geração, e que a gente acaba aprendendo, e não tem profissional que vá para uma horta comunitária e não aprenda junto com as pessoas que ali estão. Todos, é uma troca de experiências muito grande. E, além disso, a horta urbana, ela possibilita, né, dentro da área metropolitana, desenvolver ali um espaço sustentável, um espaço que atenda também às necessidades dos habitantes locais. Isso a gente tem percebido que cada vez mais é muito, muito necessário para as áreas metropolitanas. Aí a gente fala, então, por que o cultivo dentro da cidade, né? Bom, primeiramente, porque as cidades, elas constituem espaços, né, uma grande concentração de pessoas. Infelizmente, desde a construção das primeiras cidades, a gente sabe que, infelizmente, o espaço para o verde, ele acabou se tornando cada vez menor, né? E eu hoje moro no município da Grande São Paulo, mas morei minha vida toda na cidade de São Paulo, e tive a oportunidade, não só na questão da moradia, mas também na questão do trabalho, de conhecer muitos bairros diferentes. A gente percebe diferenças, assim, diferenças entre os bairros, tá? Em relação à quantidade de verde que nós temos, né, diferentes regiões da cidade, e também a gente vê que tem certas regiões que são extremamente carentes de qualquer área verde. E devido a muitas construções irregulares, devido ao aumento populacional muito grande, então isso tem levado a uma degradação, não somente da qualidade ambiental, mas também da qualidade de vida das pessoas que moram nas grandes cidades, né? Então a gente tem aí problemas de saúde pública que poderiam com certeza ser reduzidos se a gente tivesse uma maior porcentagem de áreas verdes, e não é só problemas de saúde física, são problemas de saúde também emocional, né? Também tem muitos e muitos trabalhos que vêm hoje trazendo essa relação do verde
com a parte emocional, com a questão da redução do estresse, da redução da ansiedade, da redução de casos de depressão e até casos de pacientes que eram envolvidos com drogas e projetos que hoje vêm sendo desenvolvidos para torná-los mais produtivos e ainda ter, né, tendo essa relação com as plantas, conseguirem diminuir a sua necessidade de buscar, né, resolver os seus problemas de uma maneira que não é adequada para a sua saúde. Então, a gente vem vendo projetos, assim, maravilhosos sendo publicados até em revistas da área de psicologia. É muito, muito bacana, né? E em muitos países, as hortas urbanas, elas têm surgido justamente acompanhando o crescimento das cidades. Deixei algumas referências, depois eu acabei não colocando lá atrás, para não ficar também, né, achei que não ia dar tempo de mostrá-las, mas se vocês quiserem, depois eu disponibilizo o material com as referências também, para que vocês possam, se quiserem, ler os artigos posteriormente. E os espaços verdes, eles permitem também melhorar a qualidade do ambiente nas cidades, proporcionando aí uma maior beleza, um local de lazer, um local de melhoria da sua saúde, um bem-estar emocional, a preservação da flora, a preservação da fauna associada a essa flora, como, por exemplo, a maior condição de manutenção de insetos polinizadores, a exemplo das abelhas, né? Aqui é uma foto, inclusive, da professora Priscila, tá? Créditos a ela, né? Lindíssima foto de uma abelha pousando ali numa flor de manjericão, que ela estava assim, triste porque eu estava fazendo uma poda e ela triste e brava comigo porque eu estava tirando as flores, as inflorescências e as abelhas não estavam, né, podendo ali usufruir do néctar e eu lá naquela, entre a cruz e a espada, tentando, né, saber se eu estava querendo ramificar o manjericão, né, e precisava fazer uma poda aérea. E aí fiquei naquela situação e tive que deixar lá uma parte para as abelhas, a professora Priscila ali, né, brava comigo, né, borboletas, também aves, né, quantas aves que vêm para a cidade quando a gente tem áreas verdes, né, então, na verdade, a gente acaba favorecendo não somente a manutenção e a conservação do patrimônio genético das plantas, mas também, é claro, ajudando na chegada aí de uma fauna que é extremamente importante, inclusive, né, na questão da prestação dos serviços ecossistêmicos, que hoje é um termo muito utilizado aí dentro, né, dos estudos ambientais, que se relaciona àqueles trabalhos como a polinização, como a dispersão de sementes, que é, né, tão importante para a gente fazer a manutenção do patrimônio genético. Olha só, a Amanda Caldeira está aqui falando que no apartamento dela começaram a aparecer bem-te-vis, abelhas, borboletas, por conta das frutíferas. Muito bem, ao lado de uma avenida. Realmente, isso acontece muito mesmo, a gente fica impressionado. As frutíferas, elas acabam realmente atraindo muitas aves, né? E as hortas urbanas, elas acabam também desenvolvendo uma importância muito grande para as pessoas que moram nas cidades, porque ela traz benefícios. Então, por exemplo, viabilizar a produção de alimentos isentos de agrotóxicos. Então, é claro que a gente tem hoje alimentos orgânicos comercializados, mas é sempre, né, a gente podendo a gente mesmo produzir, a gente saber a procedência daquela hortaliça, né, daquele alimento, é uma coisa que não tem preço, né, gente? Desenvolver a economia solidária. Muitas das pessoas que procuram as hortas comunitárias, por exemplo,
São pessoas de baixa renda, pessoas que acabam usufruindo daquele espaço para a sua alimentação. E podem, né, a gente pode fazer um trabalho social, né? E muitas pessoas não têm condição, às vezes, não só pela falta de dinheiro, mas também pela falta do conhecimento, elas não sabem bem o que elas podem usar para diversificar a sua alimentação, né? Então, a gente pode dizer que as hortas também servem como uma forma de desenvolver a reeducação alimentar para a prática de uma boa saúde. Possibilitar o aprendizado e convivência com profissionais de diferentes áreas. E isso eu posso dizer por experiência própria, porque eu já tive contato com diferentes profissionais quando a gente começa a trabalhar com a jardinagem, com o cultivo de plantas em hortas, a gente conhece muita gente e muitas pessoas que às vezes não tinham até essa prática, né, de cultivar, e começaram a fazer, vou plantar um tomatinho aqui, vou plantar uma abobrinha ali, vou plantar um alfacezinho, e de repente essa pessoa adquire um conhecimento prático que ela transfere também, ela compartilha esse conhecimento com a gente. A convivência, então, proporcionada ali pelo trabalho comunitário, ela vai estimular a formação de vínculos, melhora a autoestima, porque uma pessoa, por exemplo, um idoso que vai fazer um trabalho numa horta urbana, numa horta comunitária, ele vai se sentir útil, ele vai se sentir produtivo, e olha, gente, isso eu vou dizer para vocês, não é uma coisa exclusiva de idosos, viu? Essa coisa da pessoa se sentir, às vezes, assim, que ela precisa de uma convivência. Eu acho que entre os jovens, nós estamos vendo cada vez mais que a sociabilidade, ela não tem sido fácil também, e especialmente nesse período pós-pandemia, né, quer dizer, de pandemia e pós-pandemia, que eu acho que muitas pessoas viram que tem poucos amigos, perceberam que às vezes a própria família não é assim tão, né, generosa como poderia ser. Infelizmente, né, gente, a gente passou aí por uma fase onde muitas coisas se tornaram assim mais claras, né, para as pessoas, até mesmo o quanto elas podem contar com membros da própria família. Então, a melhora da autoestima, a inserção social, e isso é um trabalho de Silva e colaboradores de 2011, que fala sobre isso, né, que aborda essa questão, e de como que é importante essa inserção social dentro das hortas urbanas. E o legal disso, sabe, gente, é que todo mundo que está ali tem o mesmo propósito, sabe? Então, eu acho que isso é também uma coisa que une e que faz com que o trabalho se torne ainda mais bacana, né? Pri, se eu estiver estendendo o horário aí, você me fala, tá? Que eu começo a falar e não paro mais. Que a gente tem 17 minutos para terminar e tem a fala da Margarete. Oh, meu Deus do céu, já estou acabando. Aí, a gente tem, então, em relação aos idosos e as atividades de jardinagem, então, um trabalho que foi realizado na China, mostrou, né, que atividades de jardinagem foram muito importantes, significativamente relevantes para a melhora da satisfação com a vida, rede social, diminuição da percepção da solidão dos idosos, autonomia e cidadania. Agora, por outro lado, é muito importante que se faça um planejamento correto. Por quê? Porque é necessário, além dessa questão da socialização, da inclusão, né, levar também em consideração a saúde dos idosos e os possíveis riscos de atividades de maior esforço dentro da jardinagem, né, o esforço físico, principalmente em dias de calor. Aí, meninos, eu queria mostrar para vocês a experiência de uma horta comunitária aqui no município de São Paulo, que é a Horta das Flores. A Horta das Flores, ela é uma horta comunitária urbana, ela tem aproximadamente 6 mil metros quadrados, ela é sem fins lucrativos, e ela é localizada ali no bairro da Amoca, na Avenida Alcântara Machado, 2200, pertinho do metrô Bresser, Moca. O local também é chamado de Praça Alfredo de Cunto ou Viveiro das Flores, tá? Tem uma estrutura bem simples e lá tem um senhor idoso que é um caseiro que mora no local. A gente, né, eu
que, como professora e também como jardinista botânica do Jardim da Sol, fiz uma parceria há alguns anos juntamente com a professora Ana Paula e mais algumas outras pessoas e muitos estagiários e voluntários, um projeto de parceria chamado Utilização do Espaço Comunitário da Horta das Flores para plantio de aromáticas, medicinais e alimentícias. E quais são os objetivos desse projeto? Então, desenvolver, né, o plantio orgânico de aromáticas, medicinais e alimentícias, realizar agora, né, vai ser na pós-pandemia, palestras, oficinas e workshops gratuitos para a comunidade de voluntários e visitantes, com enfoque no uso das plantas na saúde e qualidade de vida, abrir espaço também para estagiários voluntários dos cursos de graduação nas áreas de biologia, arquitetura, gestão ambiental, nutrição e áreas correlatas, visando o aprendizado e também a produção acadêmica. Essa área é muito bonita. O início dos trabalhos foi em agosto de 2019, então nós temos hoje estabelecidos 10 canteiros com aromáticas medicinais, como alecrim, o capim-limão, a citronela, a erva cidreira, funcho, hortelã, manjericão, manjerona, lavanda, e temos ainda 8 canteiros que estão sendo preparados para cultivos de algumas outras plantas também, tanto aromáticas como medicinais. E tem uma área coberta, onde estão sendo onde o solo está sendo preparado também para o cultivo de algumas punks, né, e também plantas que sejam benéficas para a saúde de forma geral. Aí temos o plantio de uma espiral de ervas, um viveiro de mudas nativas, floríferas e frutíferas, a prevenção de doenças, né, tanto animais invasores como doenças bacterianas e fúngicas, uma composteira aberta para a produção de adubo orgânico. Temos também a revitalização de um projeto para manutenção de abelhas solitárias e eusociais sem ferrão, e também um dos alunos faz a divulgação científica das atividades desenvolvidas na horta. Essa aqui é a área coberta para plantio de alimentícias e punks também. E aqui a espiral de ervas, tá? A gente tem aqui a hortelã, malva, alecrim, confrei e a sálvia, por enquanto, plantadas, que ela não é muito grande. E, meninos, para não me estender muito, que eu já falei demais, eu gostaria de convidar todos vocês, tá? Serão muito bem-vindos se quiserem nos visitar, tá? E estamos lá na Avenida Alcântara Machado, 2200. Quero, então, agradecer muito vocês, deixei aqui meus contatos e só tenho a agradecer, Pri, me perdoe pela demora e pela extensão aí, que a gente começa a falar, professor não para mais, né? Imagina, Solange, eu que agradeço a sua fala, uma oportunidade única mesmo, né, da gente conversar. Pena que o tempo é tão realmente injusto com a gente. Muito bacana a apresentação aí da importância das hortas urbanas, a apresentação do projeto aí que a gente está montando uma parceria. Obrigada, Solange. Agora a professora Margarete. Olá, boa tarde a todos, espero que todos estejam ouvindo. Tá tudo bem aí? Tudo certo. Alô? Tá tudo então certo. tá, porque eu não consigo ler daqui, tá bom? Bom, primeiro agradecer a professora Priscila, a professora Ana Paula e a professora Maria Solange, as duas, principalmente pela palestra, já me encurtaram bastante o caminho, então efetivamente eu vou falar sobre as plantas, a professora Priscila por estar moderando essa mesa, e a minha grande amiga, a professora Ana Cristina Lopretti, pelo convite e por sempre acreditar nos projetos das plantas medicinais e fitoterápicas. Muito do que se disse aí já foi dito, né, das vantagens e benefícios que tem o cultivo de plantas, sejam elas medicinais ou não medicinais. Eu especificamente vou estar realmente tratando sobre elas, medicinais ou as punks, né, as plantas alimentícias não convencionais, e vou falar principalmente como fonte de composto antioxidante para melhorar o sistema imunológico. É óbvio, né, que nós não temos nenhum medicamento que aumente, uma planta ou um medicamento fitoterápico que efetivamente aumente o sistema imunológico. Então, primeiro precisa entender isso.
Agora, a atividade antioxidante de algumas plantas, né? Antioxidante, senhores e senhoras, para quem é leigo, não sei qual é o nosso público, mas é como se a gente estivesse enferrujado, né? Então, o excesso de ferrugem carrega uma série de problemas em qualquer estrutura. Então, quando eu uso uma planta de atividade antioxidante, melhoro, tiro esse estresse oxidativo, entre aspas, a ferrugem, e isto faz com que melhore a qualidade de sono, melhora o sistema circulatório e assim por diante, e com isso você, principalmente a atividade intestinal, é muito importante a atividade do intestino, como o seu intestino trabalha para o sistema imunológico. Então, se você faz utilização de algumas plantas ou de algum alimento que melhora essa atividade oxidante, você realmente tem uma melhora no sistema imunológico, tá? Nunca esquecer que qualquer planta, e por isso que nós vamos conversar sobre planta medicinal, ela não é um pé de chuchu, não é um pé de mandioquinha, né? Um pé de batata, que nós podemos transformar ela em alimento. Uma planta medicinal pode ser um alimento, no entanto, ela pode ter alguma atividade, alguma propriedade, algum propósito. Aqui nós estamos vendo a linda calêndula, que alguns confundem com margaridas, mas é a calêndula officinalis. Essa planta, para ter até um produto, um medicamento chamado cicatrizante, tratamento para eczemas e manchas, para acne, ou um chá medicinal, e já digo, calêndula não é de uso interno, é apenas de uso externo, é feridas, acnes, escorregões, ela tem essa atividade de medicamento, seja ela fresca, seja ela seca, por conta das estruturas dessas moléculas. Os senhores não precisam entender, não precisam saber nome, nem como desenha. Quem precisa disso é farmacêutico. Mas a presença dessas moléculas, desses princípios ativos, é que faz com que a calêndula tenha atividade. É a mesma coisa quando vocês tomam ácido acetil salicílico ou aspirina. Não tenho nenhum conflito de interesse, então eu posso falar a marca aspirina. Ela tem a atividade de diminuir a febre, tirar dor, por conta de desenhos dessas moléculas e estruturas. A calêndula tem essa atividade. É isso que nós vamos conversar hoje, tá? Muito cuidado, mesmo em se tratando de plantas de cultivo simples. Hoje eu estava conversando muito com a professora Priscila sobre os crucíferos, brócolis, couves, que são alimentos ricos em enxofre, que têm sim atenção especial. Crianças, gestantes, idosos, pessoas portadoras de doença crônica, hipertensão, diabetes, doenças inflamatórias, asmas, a dermatite, bem como pacientes que utilizam muito medicamentos. Muitos dos alimentos interferem nessas pessoas, muitas das plantas interferem nessas pessoas. Então, essa parceria da biologia, com todos vocês conversando com o farmacêutico, é muito importante, porque não é só dizer para que serve, e não só adianta ter um bom canteiro, você precisa entender quando eu posso, como eu posso, quanto eu posso tomar disso. Um dos exemplos é o Cymbopogon citratus, o chamado capim, né? Capim cidrão, capim cidreira, capim santo, capim cidrão. Ela tem como moléculas igual a calêndula outro tipo de estrutura, a maioria é óleo essencial, ou seja, é por isso que ela tem um cheiro tão profundo, camomila, lavanda, citronela, todas elas têm cheiro por conta dos óleos, tá? Essa normalmente nós recomendamos em forma seca, e já vou explicar por que na forma seca. Se você compra ela e seca ela de forma adequada, você não perde os óleos essenciais como um todo, e eu vou tomar ela na infusão, ou seja, fervo a água, desligo, coloco a ervinha aqui 10 minutinhos, abafo e tomo. Tomar ela fresca, como tem dito aí, sucos verdes e várias situações, ela tem essa estrutura na folha, um negócio chamado ráfides, né? São um tipo de oxalatos. Você bem percebe isso, que essa folha corta a sua mão quando você pega. Então, ela traz alguns ferimentos. E essas ráfides não saem de forma simples, principalmente quando você bate ela fresca. Então, ao utilizar fresca, você precisa filtrar. Não é coar em peneirinha, não. É filtrar em papel de filtro, tipo coador de café, para tirar esses cristais. É em todo mundo que vai acontecer algum problema? Não, vai acontecer com crianças, porque a mucosa é mais sensível,
com o idoso. Se o idoso tiver algum problema de gastrite, ferida, esse suco fresco, ou esse chá fresco da planta fresca vai me trazer alguns problemas. Quando ela seca, diminui a incidência, tá? Não confundir citronela com erva cidreira, vocês vão pensar, mas quem confunde? Tem muita gente da região urbana que nunca viu um capim-cidrão, uma citronela. Eu tive aluno, inclusive, que tomou citronela, achou, pensando que gosto de chá horrível, e tomou a erva errada, tá? Elas são da mesma, todas são simbopolgos, né? Essa é a citronela, essa é o capim-cidrão. Uma outra planta que é importante ter é a cúrcuma. A cúrcuma longa, ela tem esses princípios ativos, principalmente as curcuminas, e essas curcuminas que dão atividade anti-inflamatória e antioxidante. É muito interessante utilizar a cúrcuma. Cúrcuma, ela é muito utilizada em alimentos, principalmente no mundo oriental, né? Os árabes utilizam muito a cúrcuma longa. Hoje, você tem atletas usando cúrcuma longa, vocês têm um consumo exagerado de cúrcuma longa. Aqui eu coloquei um exemplo, que você pode colocar 6 gramas de raiz fresca por dia, no máximo, e 1 grama em 100 ml, se você quiser cozinhar esta raiz, tá? Existem cápsulas hoje no mercado, mas muito cuidado, que o exagero da cúrcuma longa leva a outros problemas estomacais, irritação de mucosa de intestino. Então, porque assim, o grande problema é que as pessoas fazem a corrente da felicidade. O negócio é bom, então como o negócio é bom, eu vou tomar um monte. Então, cuidado com o exagero das tomadas, tá? O outro que é muito interessante é o hibisco, que é o chamado vinagreira, né? Não é aquele hibisco que vocês estão tomando em cápsula. Ela é chamada vinagreira caruru azedo, quiabo azedo. Vou utilizar folhas e flores. Atenção! Folhas é a vinagreira e faço saladas. E ela é muito ácida, por isso que é vinagreira. As sépalas, né? Essas coisinhas vermelhinhas aqui dela, as flores, nós elaborar para um chá. 5 minutos, uma colher de sopa rasa de flores, pode ser a flor inteira, não tem problema, tá? Muito rica nesse flavonoide chamado antocianina, então ela cuida muito de desenferrujar, de antioxidar, rica em vitamina C e rica em polifenóis. Os japoneses e os chineses consomem isso daqui, eles salgam um pouquinho para conservar e consomem isso com arroz branco. É uma planta interessante. Muito cuidado quem tem problema de hiperacidez, né, ou de refluxo, algum problema estomacal, porque tem muita substância ácida aqui, tá? Muito cuidado com isso. Erva cidreira, eu vi lá no projeto de vocês, erva cidreira. Erva cidreira no Brasil, as pessoas confundem entre melissa e entre lípia alba. Melissa é uma planta de origem europeia e, portanto, não dá flor no Brasil. E a lípia já se adapta e dá uma florzinha roseado, lilás, tá? Ela é uma planta de sistema nervoso central. Então, uma planta que vocês podem tomar no final do dia para ter um sono mais tranquilo, para ter um sono mais relaxante. Pode ser utilizada seca, de boa procedência, comprem de preferência em farmácias de manipulação, porque elas têm a obrigação de ter o controle de qualidade para ver se essa planta não tem fezes, se não tem contaminação de metal e assim por diante. Então, se for se for fresca, você pode dobrar a dose aqui de 2 a 6 gramas, porque como a folha fresca tem muita água, né, líquido, então você acaba diluindo um pouquinho. Então, fresca, dobra a quantidade, seca essa daqui. Ela praticamente não tem efeito colateral. O único problema das plantas de sistema nervoso como essa é que você vai ter problema com pacientes que utilizam medicamentos de sistema nervoso central. Então, diazepam, Rivotril, fluoxetina, antidepressivo. Essas plantas, elas aumentam a ação desses medicamentos e podem gerar problemas ao paciente. Então, procurem sempre um farmacêutico para estar orientando vocês. Os biólogos muito bem identificam as plantas, os biólogos auxiliam no cultivo, nos modelos, eu acho bárbaro. E plantas medicinais e fitoterápicas é muito interessante porque ela junta todos os saberes, os tradicionais e os técnicos, tá? Então, cuidado, ela é uma planta muito boa, recomendo sim para o final do dia.
Professora, quente ou frio? Morninho, nem muito quente, nem muito frio. Morninho, você extrai os óleos essenciais, de novo, ferveu a água, colocou a plantinha, abafou e tomou. Ai, professora, eu comprei seca. Não, não tem problema, ela ainda tem teores de óleos, assim como flavonoides e outras substâncias. Tá? A Lípia alba é a mesma coisa, ela floresce muito fácil, ela se adapta muito fácil, então pode ser utilizado no lugar de melissa. Melissa é a planta mais estudada no mundo inteiro, né? E ela, como tem origem europeia, os europeus utilizam muito planta medicinal, não só como finalidade medicinal, mas alimentar. Né? Aí tem a lípia no Brasil. Tem referências, mas não tem tanto quanto a melissa. E vejam que a melissa até parece uma folhinha de hortelã, né? Quem não conhece, confunde. Tá? Lavanda. Aí eu pergunto, qual lavanda? Mais de 50 modelinhos de lavanda, né? A mais utilizada é a lavanda angustifolia officinalis, que é essa, e as melhores lavandas são da Europa, Inglaterra principalmente, né? Aqui tem a dentata. Aqui, ó, são os lavandários da Europa. A Europa utiliza muito na forma de chá, meia grama em 150 ml seca, na forma de biscoitos e na forma de geleias. Essa geleia é uma geleia brasileira, de uma empresa brasileira, que faz geleia à base de lavanda, tá? Cuidado com lavanda, porque tem algumas pessoas que têm náuseas e vômitos por causa do sabor de perfume. Lembra, né, muito o sabor de um perfume? E aí esse acetato de linalina e o linalol, às vezes, não caem bem nos pacientes. Então, só tomem cuidado. Mas é uma planta interessante, um chá de lavanda à noite. Eu gosto muito de uma boa lavanda, um óleo essencial de lavanda para escaldar a pé. Isso é muito gostoso à noite, melhora muito o sono, tá? Aqui é o manjericão, que vocês viram a foto, que a professora linda, lá tiraram as duas professoras. Existem 5 tipos de manjericão, mas a maioria estão encaixados com a mesma atividade, ricas em vitamina A, B, C, B1, B2, B3, e minerais de cálcio, fósforo e ferro. Vocês deveriam consumir mais manjericão no dia a dia de vocês, né? Vocês podem fazer pesto, de preferência fresco, a maior atividade realmente no basílico está no óleo essencial, e aí eu preciso dele fresco, tá? E aqui tem uma formulinha aqui, ó, 15 gramas de manjericão e meio litro de azeite extra virgem, você vai ter 2 finalidades, né? O efeito maravilhoso do extra virgem, né, protetor cardíaco, ricos em ácidos oleicos, e a atividade do manjericão. Manter em lugar escuro. O óleo de oliva altera com a luz solar e o calor. Manter em local escuro para extrair aqui o manjericão. A salsa, que bem disse a professora Ana Paula, a salsa é um dos maiores condimentos e realmente todo mundo deveria ter um pezinho de salsa. Ela é rica em flavonoides, vitaminas A e C. Cuidado, muito cuidado, porque ela tem vitamina K em grande quantidade. Vitamina K mexe com coagulantes. Então, quem tem problemas de coagulação, usa anticoagulante também, não tomem cuidado. Ela é extremamente diurética, cuidado para quem usa medicamentos antihipertensivos ou tem tendência de ter a pressão baixa. O consumo exagerado pode me dar problema. Gestantes, ela tem uma substância chamada miristina, que atravessa a placenta e afeta o bebê. Então, cuidado, não é para dizer, não vou mais nunca mais comer salsa. Cuidado só com a quantidade, tá? 2 a 4 gramas aí na forma de chá ou na forma de alimento, a gente vai manter uma zona segura. E idosos ou quem usa muito paracetamol, cuidado com salsa. Salsa aumenta a atividade do paracetamol. Bom? O Plecthanus barbatus, o famoso boldo brasileiro, não confundir com o Pelmus boldo, que é boldo do Chile, se é do Chile, não é da China, não é da Paraíba, né? Não é de canto nenhum, é do Chile, ele só se adapta lá. Aqui é o boldo Plecthanus barbatus, muito bem adaptado no solo brasileiro, ele dá essa florzinha, estrutura molecular, e aí eu deixei a estrutura molecular para explicar um pouquinho a história do boldo. O boldo, ela é para dispepsia, realmente para má digestão, empachamento, comeu aquele churrasco demais, tudo bem. Não é hepatoprotetor. Não adianta esmagar boldo e tomar uma colher para ir para esbórnia beber. Não é hepatoprotetor. Outro problema, o boldo tem um alcaloide chamado boldina. Em excesso pode levar problemas neurológicos.
Ele está como neurotóxico, essa estrutura boldina. Então, muito cuidado com boldo para não tomar de forma exagerada. Tudo em exagero faz mal, tudo, inclusive carinho. Olha aqui, as espécies de boldo, Plectanthus barbatus, e assim por diante, mas aqui só para vocês terem uma ideia de como é a folha de o boldo do Chile mais estudado, o mais previsto. Ah, cuidado com Plectanthus barbatus, com disulforam, porque o pessoal que usa os medicamentos para alcoolismo vai ter problemas com esse boldo, tá? Não com o Pelmus boldo, o boldo do Chile, mas com o dicílio. Ele tem a mesma finalidade, dispepsia, má digestão, boldo do Chile. O boldo baiano, ele já é um boldo de outras estruturas, e o que chamam o boldo de fossa, que é o Plectanthus ambiciosus. Então, aqui, só para vocês entenderem, esse é o Pelmus boldo, olha a folhinha dele. São todos eles, muito cuidado. O mais utilizado é o do Chile e o Plectanthus barbatus, tá? O Rosmarinus officinalizou alecrim, uma poderosa planta de via visualmente respiratória, sistema nervoso central, mas também dá para fazer um bom temperinho com alecrim, né, curtindo azeite, é muito legal. Cuidado com o alecrim só para cardiopatas, o excesso de alecrim pode trazer algum problema de cardiopatia, de mexer com o sistema de hipertensão, né? Ele é uma planta que pode ser utilizada de via oral, mas tem alguns problemas também. Aqui é uma punk, é uma capuchinha, que é chamada de falso açafrão da terra. Ixi, não, tá errado isso aqui, gente, desculpa, tá? Aqui é o nome popular, é capuchinha. Menina, capuchinha, eu corrijo e mando para vocês. Muito utilizado, folha, flores e frutos. Vejam, 300 miligramas disso aqui, desculpa, 100 miligramas dessa planta fresca tem aproximadamente 300 miligramas de vitamina C. Então, isso vocês deveriam ter no jardim. Ele esparrama que nem praga. Ele é muito bom, ele é rico em caroteno, é rico em vitaminas de sulfato de potássio. Então, para quem tem problemas renais, sulfato de potássio vai ajudar muito, tá? Na forma de omelete, na forma de sanduíches, na forma de salada. Todas elas. Ela lembra um agrião, é muito saborosa, espalha muito fácil, deveriam comer mais capuchinho. A aça-peixe é uma planta muito utilizada na literatura brasileira. Pelo que eu entendi, ou vocês já têm ou vocês vão plantar. Ela é expectorante, então está aqui a quantidade para expectoração e muito utilizada para entorse. O mais comum é para entorse. Você pega essas folhazinhas e florezinhas, você corta por aqui, esmaga, faz uma papinha e passa lá onde torceu, luxou. Isso aqui melhora muito por conta de alguns alcaloides. Eu não gosto muito de uso interno, mesmo tendo folhas e uso recomendado para expectorante. Existem outras plantas mais tranquilas para expectorante do que a aça-peixe, tá? Aça-peixe costuma, por causa das lactonas terpênicas, dar algum problema. Então, aqui alguns modelinhos que a gente trabalha, que é o modelo de farmácia viva. Existe esse projeto no SUS, muito no Nordeste, muito no Norte-Nordeste. Aqui é um modelinho que está lá se eu não me engano, como é que chama? É uma escola no Nordeste. Essa daqui é em Alagoas, essa daqui é no Paraná, e essa aqui é uma comunidade inteira envolvendo desde criança, idoso, no Maranhão. Existem vários projetos de governo incentivando os hortos medicinais ou os projetos Farmácia Viva. A Farmácia Viva existe no SUS, né? O paciente faz parte da comunidade, cultiva, tem um médico que prescreve, e ele leva para casa ou a muda ou partes da planta para fazer o chá para aquele 2 dias, 3 dias ou uma semana, tá bom? Eu sei que eu andei rápido, mas era pouco tempo, espero ter não ultrapassado muito, e estou aí à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Margarete. Eu acho que a sua fala de quando, quanto e como, né, a gente utilizar cada uma dessas plantas foi extremamente importante, e como a Margarete falou, né, tudo em exagero faz mal, adorei, até o carinho em exagero faz mal, mas como a gente tem que ter conhecimento para usar, né, então às vezes a gente recebe muitos vídeos que mandam usar as plantas, enfim, em quantidades absurdas e para finalidades que nem está provado ainda cientificamente. Gente, infelizmente, nós não vamos ter tempo de
conversar, né? Então tem vários comentários no chat, o pessoal contando o que planta, o que cultiva, como as plantas fazem bem. Como a gente poderia ficar aqui trocando aí conhecimentos populares, né, e dúvidas também, então acho que nós vamos ter que marcar uma outra conversa dessas, daí a gente avisa todo mundo, claro, agradecer aí cada fala de vocês, extremamente importante e única, o evento está sendo gravado, então as pessoas que quiserem compartilhar ou assistir novamente vão ter essa oportunidade. E acho que a gente vai ter que finalizar. Uma pena, mas agradeço muito a professora Ana Paula, a professora Maria Solange, a professora Margarete. Foi um prazer escutar vocês. Acho que todo mundo sai daqui diferente, com um olhar diferente sobre o que a gente come, sobre a cidade, sobre um cantinho verde. Acho que saímos modificados. Muito obrigada a todos. Obrigada, a gente que agradece, Pri, pela oportunidade.